Boa noite, pessoal. Pai Senhor, noite abençoada para vocês, para todos nós nessa noite de sábado, que o Senhor venha falar conosco. Hoje é dia 31 de agosto de 2025, que essa breve mensagem seja para o seu coração. Deus sempre nos dá muito além do que pedimos ou pensamos, e é segundo o poder dele que em nós opera. Isso é um texto, da Bíblia. Então não é o nosso querer, não são os nossos feitos, não é a nossa, não, sou muito bonzinho, eu oro demais, eu jejuo demais, não. A graça sempre será graça. E ela é o que é, o favor imerecido. Eu sempre comento de um texto de Simão Cireneu, que ele veio de Cirene, um território do Império Romano, que ficava ali no norte da África. E ele vai até Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa e ele recebe uma bênção ali, algo muito além do que ele queria, Era comum com que todos aqueles que adoravam ao Senhor fossem até Jerusalém por ocasião da Páscoa. E, inclusive, estrangeiros. Esse era o propósito original de Deus. Que os estrangeiros fossem até Jerusalém. Israel seria uma nação sacerdotal. Então, Simão Cireneu, ele vai até Jerusalém. E era também comum que se vestisse uma veste toda branca. E sobre isso eu já até comentei no canal. E essas vestes brancas era um privilegiado, aquele que recebesse uma gotícula do sangue do Cordeiro Pascual. O sacerdote ele pegava uma planta chamada hisopo e ele lançava ali o sangue do Cordeiro sobre a multidão, e aquele que recebesse uma gotinha do sangue, ele era de fato alguém, teria valido a viagem, alguém abençoado. Só que Deus tinha preparado algo muito maior para Simão naquele dia. Não o sangue do Cordeiro imperfeito, mas as suas vestes seriam salpicadas com o sangue do Cordeiro, não o imperfeito, mas o sangue do Cordeiro perfeito, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E Simão ele foi escolhido não por coincidência, é uma daquelas coincidências, Ele foi escolhido pelos soldados romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz. Pequeno detalhe da história, pequeno detalhe da via dolorosa da crucificação, mas que mostra como que Deus ele nos dá muito mais do que pedimos e pensamos. Há uma versão, uma tradução que diz abundantemente mais, ou infinitamente mais. De todas as formas, há um superlativo e há uma qualidade, uma quantidade superior àquilo que nós idealizamos. Então, seja lá o que você esteja pedindo a Deus, eu também tenho a minha lista da Shopee do céu, onde eu peço ao Senhor, minha lista de desejos, o meu carrinho do céu. Saiba que é pouco perto daquilo que Deus vai te dar. É pouco perto daquilo que o Senhor fará. Eu gosto quando Davi ele chega no final da sua vida e ele fala: Senhor, quem sou eu? E quem é a minha casa? Qual é a minha casa? Tu me tiraste de detrás das malhadas do meu pai para se assentar como príncipe do seu povo. A gratidão é maravilhosa, porque ela reconhece, ela se torna uma oração, uma adoração. Ele fala: Senhor, eu não era nada, eu era um simples pastor de ovelhas, e o Senhor me retirou de trás da malhada para se assentar com os príncipes do seu povo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei onde você está nesse momento, eu não sei qual é a sua posição geográfica dentro do processo de Deus para você, do processo de Deus na sua vida, mas eu digo para você que quando chegar a hora de Deus, quando chegar o tempo da mudança do Senhor, Deus vai arrancar você de onde você está, do lugar talvez de limitação, do lugar talvez de privação, de humilhação, de vergonha, de dependência, e Ele vai te colocar numa posição de exaltação. Ele vai te elevar, Ele vai colocar você à frente. O homem não vai. Talvez o homem te esconda, talvez o homem se esqueça, talvez o homem te despreze, assim como fizeram com Davi. Davi nem sequer foi chamado voluntariamente à mesa pelo seu pai Jessé, pelos seus irmãos Eliabe, Samar. Não, ele foi esquecido. E aí quando o profeta fala, acabaram-se os mancebos, Jessé é obrigado a dizer, não, resta um, Davi. Porque Deus jamais se esquece daqueles que Ele tem um projeto. Deus jamais se esquece dos seus. O Senhor não se esquece de você. Seja qual for o momento do seu processo. É um tempo, é uma etapa, é uma fase. Você precisa passar por isso.
é necessário. Agora saiba que aquilo que você está colocando diante de Deus, aquilo que você está pedindo é pouco, porque Deus fará abundante, infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, e é o poder dele agindo na sua vida. Em cada detalhe você vai ver o agir do Senhor. Em cada detalhe você já está vendo o mover de Deus. E guarda uma coisa no seu coração: Deus está falando contigo nesse processo, nas entrelinhas. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus externa, né? Não, eu ouvi uma voz, um profeta, alguma coisa. Não. Muitas das vezes, eu diria, a maioria das vezes, a voz vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. A voz de fora para dentro é de quem não conhece o Senhor, como Samuel, quando não conheceu o Senhor. A palavra vai dizer que Samuel não conheceu o Senhor, e aí o Senhor chama ele 4 vezes. A voz de dentro para fora é uma voz de intimidade, quando Deus fala no nosso coração. Porque Ele já habita dentro de nós, porque Ele já se faz presente na nossa vida. É o Deus conosco. Então Deus está conversando contigo, Deus está te dando respostas sim. Deus está te direcionando sim. Se você tiver a sensibilidade para entender o que está acontecendo ao seu redor, para entender os fatos, para entender os nãos de Deus, que Deus fala muito através desses nãos, Deus fala muito através das negações, das recusas, das portas que se fecham, dos lugares que nós não temos mais acesso, das amizades que se distanciam, dos relacionamentos que terminam. Se você entender o não de Deus, você vai começar a compreender os desígnios do Senhor. E é claro que tem coisas que você não vai entender. A cisterna era incompreensível para José, a casa de Potifar também, o calabouço de Faraó mais ainda. Deus nem sempre vai explicar os planos, mas todas as coisas elas estão cooperando, colaborando, contribuindo para o seu bem. Então tranquilize esse coração. Tranquilize esse coração. Agora, sabe que aquilo que você está pedindo é pouco. É pouco. Porque aquilo que Deus tem, os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os teus. Os pensamentos do Senhor são muito superiores aos teus. É pouco. Às vezes a gente fica pedindo tão pouco, a gente fica preso àquilo, a uma certa limitação. Quando o templo foi construído, o segundo templo, o primeiro foi destruído pelos caldeus, né? Após o cativeiro da Babilônia. O templo de Salomão, que era uma obra faraônica, grandiosa, gigantesca, em grandes escalas. E aí o segundo templo foi construído pelos reformadores Neemias, Esdras e Zorobabel. E quando eles viram aquele templo, a palavra vai dizer que houve um misto de choro, mas eram lágrimas de tristeza e lágrimas de alegria. E esse texto é muito forte, porque as lágrimas de alegria eram dos jovens que nunca tinham visto o templo. Nunca, eles só ouviram falar, talvez viram as ruínas, mas eles nunca tinham visto o templo do Senhor, nunca tinham adorado ao Senhor no templo. Eles vieram do cativeiro, muitos nasceram na Babilônia, outros eram remanescentes que estavam ali na terra mesmo. E a voz de choro deles era uma voz de alegria, mas a palavra vai dizer que havia um misto de choro de alegria e choro de tristeza. A voz de choro de tristeza era dos idosos e dos mais velhos, que esses sim viram. Os anciões viram o templo. E aí eles comparavam o tamanho do templo de Salomão e o tamanho do templo dos reformadores. E aí vem o Senhor. E ele fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É claro que, humanamente falando, dentro da arquitetura, da engenharia, das proporções, medidas e de tudo que humanamente podemos dizer, o templo de Salomão era maior, era mais bonito, certamente. Mas a glória da segunda casa era maior do que a da primeira. Porque havia uma profecia sobre aquela segunda casa. O Messias entraria nela. E entrou. O Senhor entrou por ali. Aquilo que Deus tem para você não é jargão, mas sim o que Deus preparou para você será qualitativamente, quantitativamente superior àquilo que aconteceu até o dia de hoje, até aquilo que você viveu, tudo aquilo que você viveu, aquilo que Deus preparou para você será muito melhor. O que está por vir será muito superior do que aquilo que passou. Talvez você olhe para o passado e você pense, nunca mais eu vou viver isso, nunca mais será como foi. Você está se enganando, porque Deus tem algo infinitamente mais, abundantemente mais, melhor, eu diria, do que você pede
e do que você imagina. Receba essa palavra da parte de Deus nessa noite de sábado. A paz do Senhor Jesus